Corinthians, a instituição Corinthians tem que ser respeitada, meu irmão. Entendeu? E esse camarada aí desrespeitou, né, grandemente o clube. E agora o Corinthians vai ter que tomar uma decisão. Quer matricular o seu filho ou sua filha numa escola bilíngue de respeito? Casa Branca Educacional. Na Casa Branca, cada detalhe existe para apoiar o desenvolvimento do seu filho. O nome Casa Branca, aliás, reflete o compromisso em criar ambiente restaurador em que famílias se sintam acolhidas e as crianças realmente se sintam em casa. A infraestrutura aconchegante valoriza cada momento, porque a Casa Branca acredita, para um aprendizado bilíngue pleno, que o mais importante é que cada aluno se sinta bem-vindo, respeitado em seu ritmo e feliz para aprender. Aprender com alegria e diversão. Entre em contato no link na descrição. Venha viver essa experiência. Casa Branca, parece casa, é escola, um espaço seguro para o seu filho crescer bilíngue e feliz, desde a educação infantil ao 9º ano. Educação bilíngue de verdade. Vamos falar aí do nosso querido José Martínez, né, gente? Como é que pode, hein, velho? José Martínez causando, como sempre. Então, vou colocar para vocês aí imagens na tela de José Martínez, né? Tá aí, ó, imagens na tela de José Martínez batendo aquela bola, né, meu irmão? Jogando muito lá na Venezuela. Olha aí o homem aí, ó. O homem tá jogando muito. Então são fotos do jogo, né? Só vou pôr os do jogo, né? Ai, essa não. Sniff, 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 sniff. Tá aí o nosso querido Martínez, jogador que nas férias aí bateu uma bolinha, né? Bateu uma bolinha lá na Venezuela. Vocês estão vendo aí as fotos do nosso querido Martínez, né? Tem outra foto aí dele também, ó, dominando a bola, né? Aí ele é craque, meu irmão, nesse jogo aí. E essa bola, né? E essa foto aí, o Martínez já aparece com uma proteção no joelho esquerdo, joelho que o Corinthians, após de exames, identificou uma lesão de cruzado, meu amigo, de ligamento cruzado no joelho esquerdo. Então, o José Martínez não deve mais jogar a temporada 2026 pelo Sport Clube Corinthians Paulista. E se depender do Corinthians, se o Corinthians conseguir a temporada 2027. O Corinthians está querendo fazer o quê? O Corinthians ele quer rescindir o contrato do Martínez, uma justa causa, por vários motivos, né? Uma que existe uma lei que o jogador tem que cumprir com seus compromissos durante as férias, entendeu? Então ele tem também, né, que ficar atento, né, com tudo que ele vai fazer, né, durante as férias, para que ele não venha, né, enfim, correr riscos, né? Como aconteceu aí, né? Como aconteceu aí no caso do José Martínez. A situação do José Martínez, o Corinthians está avaliando, o Corinthians quer a rescisão contratual, alegando algumas coisas, né? Por exemplo, que o jogador ele abandonou o clube, chegou em um período do seu afastamento que ele não respondeu mais o clube, simplesmente ignorou. Isso não aconteceu desde o início, tá, gente? O Corinthians se reuniu hoje à tarde, a definição ainda não foi divulgada. Eu acho que o Corinthians deve divulgar alguma coisa ainda hoje, né? Porque a resposta que eu recebi é: por hora não temos nenhuma informação oficial, né, do José Martínez, tá? Só para vocês entenderem, né? A ideia do Corinthians a prioridade do Corinthians é a rescisão, mas o Corinthians não sabe, né? Pelo menos até o momento que eu conversei com as fontes, eles não sabiam, né, se tinham respaldo para conseguir essa rescisão. O Corinthians vai alegar falta de profissionalismo, né? O Corinthians tem essas imagens aí dele jogando pelada nas férias.
Eu mandei essas imagens hoje para uma fonte importante no Corinthians. Ela falou que eles já tinham essas imagens desde ontem, já tinham analisado tudo. Então, o Corinthians já está trabalhando pesado nessa questão aí envolvendo, né, o José Martínez, a tentativa de rescisão. Então, vamos ver se o Corinthians vai conseguir. Se o Corinthians conseguir, eu acho que é uma boa. Por quê? Cara, não é assim você querer se aproveitar das pessoas, né? Não é você querer se aproveitar. É porque assim, cara, se é um jogador que, por exemplo, ele se foi sair da cama, torceu o pé, se machucou, ele não estava a serviço do clube, né? Ele foi para casa, foi dormir, o treino era no outro dia, mas aí ele torceu, porque você pode sofrer você pode romper o ligamento descendo uma escada, fazendo qualquer coisa, é difícil, entendeu? E ele estando a serviço do clube ou não, o clube vai ter que dar todo o respaldo. Então, o clube tem que tratar o cara com carinho, né, dar todo o respaldo para ele, fazer toda a recuperação dele. Mas nesse caso, nós estamos falando de um camarada que simplesmente sumiu e durante esse sumiço ele voltou com uma lesão que pegou todos de surpresa no Corinthians, tá? Só para vocês entenderem, no Corinthians há desconfiança que o Corinthians, claro, não sei se o Corinthians pode provar um negócio desse, mas eu tô falando que é desconfiança do Corinthians, não é minha, tá, gente? No Corinthians há desconfiança que o Martínez demorou para voltar porque estava esperando o edema desinchar, entendeu? Virou um edema, normalmente incha, né? Até para você fazer uma operação de... Às vezes o jogador rompe o ligamento num jogo, ele não pode passar pela cirurgia no dia seguinte ou no outro dia. Ele tem que esperar, né, o desinchar, ele tem que esperar desinchar o joelho para depois fazer a cirurgia. Porque ele desincha, né, em alguns dias, né? Então, o que o Corinthians fez? O Corinthians desconfia. O Corinthians desconfia que o Martínez teve o problema de joelho aí numa partida, de uma pelada dessas da vida, e aí, meu amigo, ele falou, não, vou esperar desinchar, né, até fazer um tratamento rápido lá, mais conservador, algo assim, que vai dar tudo certo, entendeu? E aí ele poderia, você imagina, eu estava pensando aqui, né, você imagine, isso eu vou indagar no Corinthians. Será que não foi o Corinthians que mandou ele direto para o DM para analisar ele e fazer exames? Porque você imagine se ele vai para o campo e ele consegue correr, e ele dá um migué no campo lá, corre 20 minutos e fala, ai, 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 entendeu? Eu não sei, né? Aí poderia ser no treino, entendeu? Poderia ser no treino. Então a gente não sabe, né, quando isso aconteceu, mas ele voltou com a lesão e eu trouxe com exclusividade no sábado, que o Martínez tinha voltado e ido direto para o DM, foi uma exclusiva minha. Agora o Corinthians vai esperar, né, uma posição vai esperar uma posição do financeiro não, desculpa, do jurídico, né, para saber se existe, né? Para saber se existe aí a condição, né? Do Corinthians estar, né? Rescindindo o contrato dele, o que geraria aí uma folga, né? Na folha salarial, porque o Corinthians vai ter que pagar o salário do Martínez, cara, um cara bem folgado, né? Um cara que sumiu em outubro. O cara sumiu em outubro e agora já está sumiu de novo nas férias mais de um mês, sem compromisso nenhum, volta lesionado, entendeu? Enfim, é um cara extremamente sem profissionalismo, tá? Mas enfim, o torcedor já tinha passado um pano para ele, né? O sumiço do Martínez não teve problema para muito torcedor, eu tinha percebido isso já. Muito torcedor não estava nem aí para o sumiço do Martínez. Vocês pensam que eu sou bobo? Vocês pensam que eu não sei? Vocês pensam que eu não sei? Meu amigo, ninguém estava nem aí para o sumiço do Martínez. Volta aí, precisamos do nosso Martínez. Sabe, a gente não pode se vender assim não, velho. Entendeu?
Não dá para ficar se vendendo assim, não. O Corinthians, a instituição Corinthians tem que ser respeitada, meu irmão. Entendeu? E esse camarada aí desrespeitou, né, grandemente o clube. E agora o Corinthians vai ter que tomar uma decisão. Vai esperar uma resposta do jurídico, para saber o que fazer aí com o José Martínez, que está com os dias contados no Corinthians, mas ainda não está definida a rescisão contratual. O Corinthians já ia, né, puni-lo com a ausência do seu salário, né, ele não vai receber o salário de janeiro, recebeu também uma multa para o salário de fevereiro, que é pago em março. Só que agora, né, como o exame saiu ontem à tarde, o Martínez, ele, né, enfim, agora está com os dias contados porque o Corinthians tenta a rescisão, não sei se vai conseguir. E o Martínez, né, o caso Martínez, interessante foi que o Martínez, ele acabou definindo, o caso dele acabou definindo a contratação do Alan, né? Vamos ouvir André Kampfel, né? Jornalista renomado, ele que tem a coluna no UOL, né? Lê em campo, entende muito de direito desportivo também, o nosso querido André Kampfel. Fala, Samir, antes de mais nada, sempre um prazer conversar contigo e com a tua audiência. Olha, sobre esse caso do Martinez no Corinthians, é importante a gente pontuar. Claro que cada contrato tem suas especificidades, não dá pra gente cravar o desfecho sem ler as cláusulas, ainda mais uma questão tão polêmica quanto essa. Agora eu vejo que é assim uma brecha jurídica. Por quê? Porque o ponto central aqui é o contrato de trabalho desportivo, que ele exige também um dever de cuidado e de disponibilidade do atleta. Se ficar comprovado que a lesão foi fruto de um comportamento irresponsável, ocorrido, quem sabe, durante o período de falta injustificada, negligência com o próprio passaporte, aí o clube ganha um argumento fortíssimo. Isso poderia autorizar o clube, no caso o Corinthians, a buscar uma rescisão por justa causa, o que isentaria de pagar uma milionária cláusula compensatória que traz a Lei Geral do Esporte e que todos os contratos de trabalho desportivo apresentam. Então é um caso complexo que exige prova cabal sobre o momento, sobre a causa da lesão, mas o clube tem sim munição jurídica para essa briga, mas não é uma briga fácil. Espero ter ajudado aí no debate. Grande abraço, meu amigo. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Tamo junto aí, Andrei. Muito obrigado aí. Ajudou bastante, com certeza. Mestre, né? Jornalista e advogado, nosso querido Andrei. Você pode acompanhar lá na coluna dele, Lê em Campo, lá no UOL, tá? Que é bem bacana e ele é mestre, né? Principalmente nesses assuntos jurídicos e, claro, né, entende muito de bola, né? Porque tem a sua carreira consolidada também no jornalismo, tá? Então ajudou bastante aí, né, o nosso querido, né, Andrei, né? E, cara, o Andrei fala uma coisa que é possível, e se o Corinthians encontrar uma brecha de que o Martínez não arcou com as suas responsabilidades, né, fora do clube durante o período de férias, que já, na verdade, nem estava mais em período de férias, né? Já tinha abandonado já. Cara, o Corinthians tem provas. Eu tenho provas. Quiser eu empresto, né? Você também tem. Todo mundo viu, né, essas imagens, inclusive tem vídeos também. Então tá aí, ó. As provas estão aí. Que o Martínez foi bater uma bolinha, né, no período de férias, deveria ter se cuidado. Enfim, não dá para, claro, afirmar que foi aí que ele, né, torceu o joelho, né, rompeu o ligamento cruzado aí do joelho esquerdo, mas é curioso que em alguns momentos tem a faixinha e outros não, né? Entendeu? Em alguns momentos tem a proteção e outros não. Vamos falar do Zaccaria, tá? Informações que eu recebi hoje sobre o Zaccaria. O Zaccaria vai custar ao Corinthians 350 mil. Inicialmente ofereceram ele por 250. Mudaram para 350. Ontem eu já falava que era 300 mil, lembra? Me falaram 350 mil. E houve, foi ontem isso, tá? Um pedido de luvas de R$1 milhão. Que, claro, a única chance dessas luvas serem pagas é elas sendo diluídas no contrato. Quanto é que vai ficar? 1 milhão dividido aí por... Na verdade, é 1 milhão dividido em 8 vezes, né? Porque 2 salários já foram, né? Janeiro e fevereiro
ele não vai receber. Não, 10 meses, desculpa, 10 meses. Então, mais 100 mil por mês, né? Mais 100 mil por mês. Então, ele tem mais 10 meses para receber. 1 milhão dividido por 10. Eu sou um gênio da matemática, né? 100 mil. 100 mil mais 350, 450 mil. Agora, eu não sei se o Osmar Stabile aceitou o pedido de luvas. Porque parece que o Osmar, parece não, né? Me contaram que o Osmar Stabile, presidente do Corinthians, não gostou desse pedido. E o interessante é que a mesma pessoa no Brasil que se colocou à disposição para representar o Memphis Depay é a mesma pessoa no Brasil que está representando o Zaccaria. E essa pessoa é conhecida na diretoria do Corinthians. Conversou, né, com a cúpula corintiana e disse, que precisar em relação ao Zaccaria comigo. E aí houve o pedido, né, dessas luvas. Enfim, com isso, o jogador vai ficando mais caro. Eu, sinceramente, não sei se o Osmar aceitou. Eu acho que, assim, se eu sou o Zaccaria, o Osmar reprovando ou não, eu aceitaria os 350. E uma coisa que algumas pessoas no clube não entendem é que se você pegar o salário do nosso querido Zaccaria, o contrato dele no Corinthians é o maior contrato da carreira dele. Tá chegando no Corinthians, gente, não quer dizer que ele vai receber 450 mil, tá? Até porque o pagamento das luvas, eu não sei se foi aceito. O pagamento das luvas, tá certo? Então, não sei se eu sei que tá rolando uma rusga lá dentro. Porque a turma do Parque São Jorge não quer a contratação. Alguns do CT também não querem. A comissão técnica, acho que ficou clara que não quer, né? Na maneira que o Dorival, ele é extremamente profissional, um cara extremamente correto. Ele, a comissão técnica, o filho dele, os caras vão tratar o Zaccaria super bem, vão dar oportunidade, se assim ele merecer, mas muitos departamentos do Corinthians ali não entenderam, mas a pessoa hoje que está bancando, né, inclusive se esse Zaccaria jogar muito, vai ser mérito deles, vai ser mérito do Marcelo Paes e do Renan Blois, que ouviu, né, a indicação do Memphis, foi lá, buscou os números. Só que assim, cara, o Corinthians já recusou um monte de jogador por causa de números, tá? O próprio Renan e o Fabinho recusaram o Carlos Vinícius porque o Carlos Vinícius não tinha números interessantes.